Era uma noite fria de novembro, daquelas que marcam a alma e dividem a existência em dois tempos distintos, o antes e o depois. Svetlana Morozova ajustou o cachecol pela terceira vez, olhando o relógio com impaciência. 6h30. 18 anos de casamento, e ela ainda acreditava ingenuamente na promessa de que o marido chegaria às 5. Flocos de neve raros derretiam no asfalto gelado, enquanto no bolso de seu casaco repousava, silenciosa e ameaçadora, uma folha de papel dobrada em 4, uma bomba-relógio prestes a explodir. Empurrou a porta de vidro pesada do Centro Empresarial Mercúrio e entrou no saguão amplo, onde o calor contrastava com o frio cortante da rua. O piso de mármore refletia a luz das lustres, e 2 seguranças conversavam baixinho perto da recepção. Svetlana cumprimentou-os com um aceno e dirigiu-se aos elevadores. Uma voz feminina a interceptou. Dmitry Valerievich ainda está em reunião. Ela virou-se. Uma mulher mais velha, vestida no uniforme azul da empresa, olhava-a com um traço quase imperceptível de preocupação nos olhos. Valentina Petrovna, boa noite, cumprimentou Svetlana, reconhecendo a funcionária que já a vira tantas vezes ali. Obrigada, eu espero. É algo urgente, justificou a mulher, como se pedindo desculpas. Passaram o dia todo nisso. Sente-se ali no cantinho. Trago um chá para a senhora. O sofá de couro no canto do saguão era aconchegante, e Svetlana acomodou-se, tirando o celular da bolsa. Pensou em avisar o filho, Artem, sobre o atraso, mas lembrou-se de que ele estava em aulas extras de química, preparando-se para o vestibular de medicina, sonhando em seguir os passos do avô. Aqui está, chá com limão, anunciou Valentina Petrovna, colocando uma xícara delicada sobre o pires. Depois, olhando discretamente para os lados, inclinou-se e sussurrou. Svetlana Pavlovna, peguei isto no meu bolso. Tirou dali a folha dobrada e a enfiou na mão da outra mulher. É sobre seu marido. Leia em casa. Em seguida, afastou-se rapidamente, fingindo organizar papéis na mesa, evitando qualquer contato visual. Algo apertou o peito de Svetlana. Ela escondeu o papel no bolso do casaco, sentindo-o queimar através do tecido. Uma enxurrada de pensamentos invadiu sua mente. Problemas no trabalho, contas não pagas, algo que pudesse ameaçar a estabilidade da família. Afinal, Dmitry era diretor comercial adjunto, e qualquer crise profissional poderia afetá-los. Tomou um gole de chá, mas não sentiu sabor algum. O papel no bolso parecia um carvão em brasa. O elevador soou suavemente e as portas se abriram. Dmitry surgiu acompanhado de 2 homens de terno, rindo alto enquanto discutiam algum assunto. Ao vê-la, despediu-se dos colegas e aproximou-se, os olhos brilhantes, o rosto animado de uma maneira incomum. Sevetoka beijou-a na bochecha. Desculpe, a reunião se estendeu demais. Não tem problema, acabei de chegar, mentiu ela, lançando um olhar furtivo para Valentina Petrovna, que fingia estar absorta nos registros de visitantes. Você está pálida, observou Dmitry, examinando-a com atenção. Só o frio, justificou Svetlana, forçando um sorriso. Vamos, os shoppings vão fechar. No carro, ele falava sem parar sobre um novo contrato, sobre como o diretor o elogiara pessoalmente. Ela sentia, mas sua mente estava longe. Sentia o peso daqueles papel no bolso do casaco, jogado no banco de trás, como uma ameaça latente. O que seria? Fraudes financeiras? Subornos? Alguma irregularidade no trabalho? As hipóteses se multiplicavam, mas nenhuma explicava o comportamento estranho de Valentina Petrovna nem aquele olhar cheio de apreensão. No shopping, caminharam lentamente entre as lojas, escolhendo um presente para Artem. Ele sonhava com um microscópio novo para suas aulas de biologia. Olha este aqui, com iluminação especial, entusiasmou-se Dmitry, analisando a vitrine. E ainda tem câmera digital embutida. Svetlana concordava automaticamente e sorria, mas tudo parecia falso, como se representasse um papel. Cada gesto do marido agora soava suspeito. Por que tão eufórico hoje? De onde vinham aquele brilho nos olhos? E por que escolher um presente tão caro, se ele costuma economizar até o último centavo? Na hora de pagar, Dmitry usou um cartão que ela nunca vira antes. Svetlana anotou mentalmente, cartão novo. Desde quando? Em casa, Artem os recebeu, já de volta das aulas. Alto, magro, com traços do pai mas o sorriso suave da mãe, ajudou a guardar as compras com entusiasmo. Mãe, olha o que fiz hoje na aula de química, mostrou-lhe o caderno cheio de fórmulas bem escritas. O professor Mikhail Sanos disse que se continuar assim passo no vestibular com certeza. Parabéns, filho, ela o afagou na cabeça como quando era pequeno, embora agora tivesse que se esticar para alcançá-lo.
Durante o jantar, Artem falava sobre a faculdade, sobre os planos, sobre o dia de portas abertas na universidade. Imagina, mãe, o laboratório lá é igual aos dos filmes americanos. E a gente pode fazer os próprios experimentos com estágio na clínica da cidade. Svetlana ouvia, sorria, mas seus olhos voltavam-se repetidamente para Dmitri. Ele agia como sempre, brincava, perguntava sobre os estudos do filho, oferecia ajuda com as matérias mais difíceis. Nada em sua atitude denunciava um homem com algo a esconder. Será que foi um engano? A ideia trouxe um alívio passageiro, mas logo se dissolveu sob o peso das dúvidas. A noite arrastava-se como uma tortura. Enquanto lavava a louça, secava os pratos, seus movimentos eram mecânicos, mas por dentro a ansiedade crescia. Finalmente Dmitri foi tomar banho. Artem trancou-se no quarto com os livros, e ela ficou sozinha na cozinha. Com as mãos trêmulas, Svetlana tirou do bolso do casaco a folha dobrada. Desdobrou-a, alisou as marcas e congelou ao ler as palavras escritas em letra cuidadosa, quase caligráfica. Prezada Svetlana Pavlovna, peço desculpas pela intromissão. Seu marido mantém um relacionamento há meses com uma funcionária chamada Ina Sokolova, e não é por motivos de trabalho. Já os vi juntos várias vezes. A senhora merece saber a verdade. O mundo desabou. A cozinha, há instantes tão familiar e aconchegante, tornou-se estranha e hostil. Uma dor aguda lhe subiu pela garganta. Não pode ser. Dmitri com outra mulher? Na memória, cenas dos últimos meses ganharam um novo significado. Os atrasos no trabalho, as viagens repentinas, as ligações que ele atendia em outro cômodo. Detalhes que ignorar agora formavam um quadro terrível. Relê a mensagem 1, 2, 3 vezes como se as letras pudessem se rearranjar e revelar outro sentido. Mas a verdade permanecia cruel nua, 18 anos de casamento, e ali estava a prova de uma traição. O barulho da água correndo no banho soava agora ensurdecedor. Com pressa, ela dobrou o papel e o escondeu, enquanto as lágrimas finalmente começavam a cair. Ela guardou o papel amassado no fundo do armário da cozinha, atrás das latas de grãos. Respirou fundo, tentando acalmar as mãos trêmulas, e olhou para o próprio reflexo na vidraça da janela. Firmeza. Não pode demonstrar nada. Não agora, não na frente do Artem. Murmurou para si mesma, forçando os lábios a esboçar um sorriso que não sentia. Quando Dmitri entrou na cozinha de camiseta regata e shorts, os cabelos ainda úmidos do banho, Svetlana já servia o chá. Com mel? Perguntou, e sua própria voz soou estranha aos ouvidos. Vamos lá, respondeu ele, sentando-se à mesa e pegando o celular, que logo apitou com uma nova mensagem. Ao ler, um sorrisinho quase imperceptível aflorou em seus lábios, aquele mesmo sorrisinho que até então ela acreditava ser só deles, parte de uma linguagem íntima que só o casal entendia. Agora sabia, aquele gesto não era mais seu. Naquela noite Svetlana não conseguiu fechar os olhos. Ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo a respiração ritmada do marido ao seu lado. O homem que até ontem ela julgava conhecer melhor que a si mesma. O homem que agora era um estranho. A insônia a envolvia como uma névoa espessa. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3 da manhã, e o sono teimava em não vir. Ao seu lado, Dmitri respirava fundo, às vezes estalando os lábios no sono, como sempre fizera, um hábito que antes ela achava fofo, quase reconfortante. Agora cada movimento, cada suspiro, soava falso. Ela se afastou para a beirada da cama, evitando qualquer contato acidental. Na escuridão do quarto, o passado se reconstruía com uma clareza cruel. Lá estava Dmitri chegando tarde do trabalho pela 3ª vez naquela semana. Lá estava ele comprando um novo perfume que antes usava o mesmo havia anos. Lá estava experimentando uma camisa cara em uma boutique de grife. Preciso estar impecável para as negociações importantes, Svetik. Ou seria para ela? Para aquela Sokolova. O nome queimava como ácido em sua mente. Ina. Jovem com certeza. Bonita, é óbvio. E pelo sobrenome solteira. Svetlana deslizou para fora da cama com cuidado, pisando na ponta dos pés até a cozinha. Tirou a nota amassada de trás das latas de grãos. À luz fraca do abajur, as letras se rearranjavam na frase que a destruía. Encontros com a funcionária Ina Sokolova, nada profissional. As cenas dos últimos meses desfilavam em sua memória como um filme em câmera lenta. Dmitri saindo da sala para atender ligações. Aquela viagem de negócios a Sochi em novembro, de onde voltou com um bronzeado atípico para a estação. Novos cadarços nos sapatos que ela nunca tinha visto antes. A estranha distração quando tentará conversar sobre os planos para o aniversário de casamento. Como pude ser tão cega? O pensamento a queimava por dentro.
No silêncio pré-amanhecer, o passado ganhava novos contornos. Piadas que antes pareciam inocentes agora soavam como insinuações. Presentinhos inesperados revelavam-se como moeda de troca por silêncio. Os carinhos rotineiros não passavam de cumprimento de um script, e os jantares em família que ela preparava com tanto esmero, transformavam-se em uma farsa onde os três atuavam seus papéis, alheios ao drama que se desenrolava nas entrelinhas. O dia amanheceu de repente. Svetlana não percebera quando adormecera sobre a mesa da cozinha, a cabeça apoiada nos braços. Os primeiros raios de sol, filtrando-se pelas persianas, a despertaram. A casa já estava em movimento. Artem se aprontava para a escola, fazendo barulho no quarto. Dmitri ligara o chuveiro. Ela apressou-se em esconder a nota e começou a preparar o café da manhã, movendo-se pela cozinha como um autômato. Quebrou ovos na frigideira, pôs a chaleira no fogo, tirou o pão para torrar. Uma manhã comum, só a boca seca e o peso no peito lembravam que nada voltaria a ser como antes. Bom dia, mamãe. Artem apareceu na cozinha, já de uniforme. Por que você está tão pálida? Está doente? Não, meu amor, só dormi mal, respondeu, forçando um sorriso enquanto arrumava os pratos na mesa. Dmitri entrou na cozinha, abotoando as mangas da camisa enquanto caminhava. Bom dia para todos. Beijou-a de leve na bochecha e bagunçou o cabelo do filho. O que temos para o café? Sua voz soava igual. Os gestos familiares. O rosto não traía nada além do cansaço matinal. Ótimo ator, pensou Svetlana, observando-o por baixo dos cílios. Dima, aliás, começou servindo-lhe a omelete. Como vai o departamento de compras? Você não conta mais nada sobre os colegas. A mão dele com o garfo congelou no ar por um instante. Quase imperceptível, mas ela captou a hesitação. Ah, tudo normal. Por quê? Só curiosidade. Tentou manter o tom leve. Lembra da Larissa, do meu setor? A filha dela está procurando emprego. Pensei que talvez tivessem vagas. Agora não. Dmitri terminou de comer e levantou-se. Estamos com o quadro completo. Até contrataremos uma nova especialista recentemente formada com louvor. Era isso. Svetlana sentiu um nó na garganta. E como ela se chama? Perguntou, virando-se para a pia para esconder o tremor nas mãos. Quem? Dmitri já pegava a pasta. Essa novata. Ah, Ina Sokolova. Ele pronunciou o nome sem pestanejar, e Svetlana não soube se deveria admirar tanta frialdade ou chorar por ela. Dima enxugou as mãos no pano. Hoje vou estar no centro. Posso levar os documentos da escritura para você. Lembra que queria deixá-los no cartório? Foi uma improvisação, mas Dmitri não pareceu desconfiar. Melhor eu mesmo passar lá, respondeu rápido. Tenho reuniões pela cidade hoje. Não, eu preciso ir à biblioteca central de qualquer jeito. É perto do seu escritório. Levo rápido e já vou embora. Algo brilhou nos olhos dele. Preocupação? Aborrecimento? Mas ele assentiu. Tá bom. Só me avisa quando estiver chegando. O Business Center Mercúrio, à luz do dia, parecia ainda mais imponente. Svetlana apertava a pasta com os documentos entre os dedos, velhas contas que juntara às pressas em casa para dar veracidade à desculpa. Valentina Petrovna, a recepcionista, a viu e fez um aceno discreto em direção aos elevadores, evitando olhar nos seus olhos. O escritório de Dmitri ficava no quarto andar. Na porta a placa, subdiretor comercial. Ela respirou fundo, bateu e entrou sem esperar resposta. Dmitri falava ao telefone, mas, ao vê-la, cortou a ligação abruptamente. Eu ligo depois. Desligou e olhou para a esposa com uma sombra de irritação. Sétia, você não avisou que já estava chegando? Quis fazer uma surpresa. Sorriu e colocou a pasta sobre a mesa. Aqui estão os documentos como prometi. Ele deu uma olhada rápida na pasta, mas não a abriu. Obrigado. Levantou-se. Eu te acompanho. Tenho uma reunião agora. Pensei que a gente pudesse tomar um café juntos, insistiu ela, fingindo decepção. Ou pelo menos me apresentar ao departamento. Você fala tanto deles, mas eu não conheço ninguém. Dmitri hesitou, mas não podia recusar. Seria suspeito. Tá bom. 5 minutos. Saiu do escritório segurando a porta. O setor de compras ocupava um espaço amplo, dividido em cubículos. Funcionários digitavam nos computadores, falavam ao telefone, trocavam palavras junto ao bebedouro. Svetlana percorreu os rostos com o olhar, tentando adivinhar qual daquelas mulheres poderia ser a outra. Aqui é nosso cantinho do café, disse Dmitri, claramente apressado para encerrar o passeio. Dmitri Valerievich. Chamou um rapaz jovem. Preciso da sua assinatura no contrato com a Atlântida. Já vou aí, respondeu o marido, virando-se para Svetlana.
Desculpa, é o trabalho. Dmitry Valerievich, preparei tudo para a reunião com a Optimatorg, ecoou uma voz feminina melodiosa atrás de Svetlana. A apresentação está pronta, os preços foram atualizados. Svetlana virou-se e a viu. Alta e esbelta com cabelos castanhos presos em um coque elegante que realçava a nuca delicada. O terno caro moldava um corpo que parecia esculpido, e nos olhos, uma inteligência afiada misturada a uma confiança que não deixava espaço para dúvidas. Ela... Obrigado, Ina. A voz de Dmitry mudou, ficou mais suave, quase carinhosa. Esta é minha esposa, Svetlana. Muito prazer. O sorriso de Ina era impecável, os dentes brancos brilhando contra o batom discreto. Ouvi muito sobre você. Mente, pensou Svetlana, apertando a mão estendida. Dedos finos, unhas perfeitas, um relógio de grife no pulso. Tudo no lugar, tudo calculado. O prazer é meu, respondeu Svetlana, estudando o rosto da rival. Maquiagem impecável, olhos expressivos, nenhum traço de constrangimento. Ótima atriz. Ina é nova aqui, mas já se tornou indispensável. Havia orgulho na voz de Dmitry. Svetlana sentia o gosto amargo da ironia. Ah, Ina, passe no meu escritório daqui a meia hora com os contratos. Claro, Dmitry Valerievich. Ina assentiu e se afastou, os saltos marcando um ritmo preciso no chão de parquete. Preciso ir, Svet. Dmitry guiou a esposa em direção à saída com um toque quase imperceptível no cotovelo. Você vai para a biblioteca? Sim, Svetlana deixou-se levar, sentindo o peito se fechar como se uma mão invisível o esmagasse. Nos elevadores ele beijou-a rapidamente na bochecha, um gesto automático vazio. Até mais tarde. Desculpe a pressa, mas os afazeres não param. As portas se fecharam, deixando Svetlana sozinha com o desmoronamento silencioso de suas últimas esperanças. Agora ela sabia. A nota anônima não mentira. Não se tratava apenas do comportamento estranho do marido ou da reação de Valentina Petrovna. Estava tudo ali diante dos seus olhos, o olhar diferente com que Dmitry fitava a Ina, o tom da voz, os pequenos detalhes que só uma mulher que ama, ou que foi traída, seria capaz de perceber. No saguão, Valentina Petrovna fingiu revisar documentos de um visitante que passava. Quando o homem se afastou, aproximou-se de Svetlana com um suspiro quase imperceptível. Viu ela? Perguntou em voz baixa. Svetlana sentiu os lábios secos. Precisamos conversar. A segurança olhou ao redor, cautelosa. Depois do meu turno, estarei no café em frente às 19 horas. Se quiser saber a verdade. O café pequeno em frente ao prédio comercial estava quase vazio. Valentina Petrovna, sem o uniforme, parecia anos mais velha. O vestido azul escuro realçava as rugas ao redor dos olhos, e a exaustão transparecia em cada movimento. 3 meses começou sem preâmbulos assim que Svetlana sentou-se à sua frente. No início, achei que fosse só trabalho. Mas então comecei a reparar. Os dois sempre saíam juntos para almoços de negócios e voltavam 3, 4 horas depois. Ela o seguia como uma sombra. E em outubro Valentina vira Dmitry entregar a Ina um bracelete, dentro do carro, quando achavam que ninguém os observava. Eu fazia ronda pelo estacionamento. A voz da mulher tremia levemente. Ontem à noite então, ela hesitou como se as palavras doessem. Foram os últimos a sair. Ele a abraçou, e ela sussurrou, em breve tudo mudará, aguenta só mais um pouco. Foi aí que Valentina decidiu escrever a nota. Não está certo, Svetlana Pavlovna. Você tem um filho adulto, uma família, e ela... Os lábios da segurança torceram em desdém. Jovem ambiciosa. Dizem que antes de seu marido, ela se envolveu com o diretor de logística, até ele ser demitido. Cada palavra era um golpe de martelo. Svetlana apertava a xícara de chá frio entre os dedos, sentindo o corpo enrijecer, como se o sangue tivesse se transformado em gelo. Perguntava, assentia, fazia as perguntas certas, mas por dentro, algo se partia em silêncios irreparáveis. Em casa, um novo abalo a esperava. Aproveitando que Dmitry tomava banho e Artem se trancara no quarto para estudar, Svetlana pegou o celular do marido, abandonado sobre a comoda. Ele nunca usava senha. O que eu teria para esconder de você, Svetik? Costumava dizer. Agora, ela entendia o porquê. As mensagens mais importantes estavam enterradas sob camadas de conversas inocentes. Um contato salvo apenas com uma letra I. As trocas eram curtas, aparentemente profissionais. Documentos prontos. Encontrei você às 15 horas. Enviei o relatório. Mas entre as linhas, Svetlana lia outra coisa. Ansiosa pela nossa próxima reunião. Sinto sua falta. Penso em você o tempo todo. E então, a mensagem que destruiu o pouco que restava.
Transferi o dinheiro para a nova conta. O número é o mesmo. É para o nosso futuro. Nosso futuro. Com mãos trêmulas, Svetlana abriu o aplicativo do banco no celular de Dmitry. Lá estava, uma conta que ela desconhecia. Nos últimos 2 meses, quase R$500 mil haviam sido depositados ali. Quando Dmitry saiu do banho, enxugando os cabelos com a toalha, ela estava sentada na poltrona, fingindo ler. Hoje você demorou, comentou Serena. Reunião se estendeu, ele esticou o braço para pegar a camiseta no armário. E ainda teve engarrafamento. Mentira. Agora Svetlana ouvia a falsidade em cada sílaba, como um ruído de fundo que sempre esteve ali, mas que só então ela conseguia distinguir. Nos dias seguintes, a tensão em casa espessou como neblina. Artem, insensível, percebeu a mudança. Mamãe, está tudo bem? Perguntou uma noite, quando ficaram sozinhos na cozinha. Você e papai estão esquisitos. Só trabalho, sou Nico. Ela afagou a bochecha do filho. Problemas de adulto. Nada sério. Mas Artem não acreditou. Virou nos olhos da mãe, e Svetlana soube que ele, criança que já não era mais, sentia o cheiro da desonestidade no ar. Passou a ficar mais em casa às noites, como se sua presença pudesse, por magia, costurar os rasgos que se alargavam na família. Dmitry, por sua vez, tornava-se cada vez mais distante. Saía cedo, voltava tarde, deixou de contar sobre o trabalho. O celular, antes sempre ao alcance, agora o acompanhava para todo lado, e Svetlana juraria que pela primeira vez tinha senha. Até que em uma dessas noites, quando ele anunciou que chegaria tarde por causa de uma reunião urgente com fornecedores, ela tomou uma decisão. Chamou um táxi e seguiu até o centro comercial. Esperou no carro até ver Dmitry sair do prédio, entrar em seu próprio veículo e, em vez de rumar para casa, dirigir-se a um condomínio de luxo na periferia da cidade. Siga aquele carro, pediu ao motorista, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Quando o carro de Dmitry parou, Ina surgiu do prédio. Vestia um casaco claro, os cabelos soltos sobre os ombros, e parecia ainda mais jovem, ainda mais irresistível. Dmitry desceu, abraçou-a e a beijou, não como uma colega, não como uma amiga. Como se beija uma amante. Algo dentro de Svetlana morreu naquele instante. A esperança. A fé. 18 anos de ilusões, reduzidos a cinzas em segundos. Ela sabia o que tinha de fazer. Parar aquela farsa, salvar a si mesma e ao filho. Mas primeiro, precisava conhecer a verdade inteira. A profundidade exata da traição. O restaurante Aurora ficava no coração da cidade. Um lugar pequeno, com pretensões de sofisticação europeia, onde os garçons falavam baixo e os talheres brilhavam sob a luz amarelada dos lustres. Svetlana sentou-se em uma mesa de canto, parcialmente escondida por uma coluna decorativa e um arranjo exuberante de plantas artificiais. À sua frente, uma xícara de chá muito frio e um pedaço de bolo intocado. Não planejara seguir ninguém. Foi por acaso que avistou o carro de Dmitry estacionado quando voltava da biblioteca. Tem uma reunião importante com fornecedores do outro lado da cidade, ele dissera naquela manhã. O coração se contraiu quando reconheceu sua silhueta na porta do restaurante, seguida por Ina deslumbrante em um vestido justo, cor de vinho, que realçava cada curva. Agora, escondida, Svetlana assistia ao desmoronamento da própria vida. O casal sentou-se à mesa junto à janela. Dmitry parecia relaxado, quase eufórico, um estado que não habitava seu rosto havia meses. Falava com animação, gesticulando, enquanto Ina ria, jogando a cabeça para trás. Suas mãos se tocavam com uma frequência que não era casual. Um roçar de dedos aqui, um ajuste de talher ali. Svetlana conhecia aquele homem há 18 anos. Conhecia cada um de seus gestos, cada nuance de seus olhares. Quando ele se inclinou sobre a mesa para afastar uma mecha de cabelo do rosto de Ina, algo em seu peito quebrou. Não foi o ciúme, era pior. Era a certeza de que, para ele, aquilo era real. E tudo o que haviam construído não passava de uma fachada prestes a desabar. Dentro dela, algo se partiu como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Não restavam mais dúvidas. O garçom trouxe champanhe à mesa deles. Brindaram, olhando nos olhos um do outro, e Svetlana entrou em estado de alerta. Estavam celebrando algo importante. Com a audição aguçada pela dor, ela captou fragmentos da conversa. Tudo está saindo como planejado. Daqui a um mês poderemos. A voz de Dmitry soava abafada pela música ambiente. Você tem certeza de que os documentos estão em ordem? Ina parecia preocupada. Absolutamente. Ele sorriu com autossuficiência. Tenho uma procuração geral da minha esposa. Juridicamente está tudo limpo. Svetlana congelou. Que procuração? Ela nunca havia assinado nenhuma procuração geral,
apenas uma autorização para representar seus interesses na administradora do condomínio. A memória traidora trouxe à tona uma cena de 2 meses atrás. Dmitry chegará com uma pilha de papéis para assinar, algo relacionado a reajustes de contas de serviços públicos. Ela havia assinado sem ler, confiando nele, como sempre. E a parte dela no apartamento. A voz de Ina chegou até Svetlana. Tudo resolvido. Dmitry tomou um gole de champanhe. Sua cota está hipotecada como garantia do empréstimo. Se algo der errado, ainda teremos uma reserva financeira. Sua cota. A cota dela na sua casa. Svetlana quase soltou um grito. As mãos tremiam tanto que derramou o resto do chá. Quando você planeja contar a ela? Ina baixou a voz e Svetlana precisou se esforçar para ouvir. Depois que fecharmos a grande transação. Até lá, o dinheiro já estará nas contas, e poderemos começar nosso próprio negócio. Só direi que estou indo embora e pronto. E o filho? Artem já tem 18 anos, é adulto. Vai entender. Essas palavras cortaram sua respiração. Seu mundo desabava diante dos olhos, e o marido falava disso com a mesma naturalidade com que se comenta a troca de um móvel de lugar. 17 anos de casamento, seu filho, sua casa. Tudo isso ele pretendia apagar e partir como se fosse nada. Brindemos. Dmitry ergueu a taça, ao nosso futuro juntos. Svetlana não aguentou mais. Deixou dinheiro sobre a mesa e saiu do restaurante, tentando passar despercebida. Na rua, um tremor a percorreu, não pelo frio da noite, mas pela dimensão da traição. Na manhã seguinte, bateram à porta de seu escritório. No batente estava Valentina Petrovna, a bibliotecária da cidade com quem Svetlana esbarrou por acaso na noite anterior, enquanto escolhia romances policiais para as longas noites de plantão. Posso roubar um minuto? A mulher fechou a porta atrás de si. Svetlana Pavlovna, ontem fiquei até tarde no trabalho. Seu marido esteve no escritório por volta das 22 horas, quando quase não havia ninguém. Ele e essa, Ina, ficaram mais de 1 hora no gabinete dele com os documentos. Vi de relance contratos carimbados, extratos bancários. Saíram apurados, e Dmitry Valerievich deixou cair um papel. Ela estendeu a Svetlana uma folha dobrada. Eu peguei, queria devolver, mas eles já tinham ido embora. Quando li o conteúdo, achei que você deveria saber. Svetlana desdobrou o papel. Era uma cópia de um contrato com um fornecedor. O valor, quase 8 milhões de rublos. Uma soma exorbitante mesmo para olhos leigos. Obrigada. Ela apertou a mão de Valentina com força. Você me salvou novamente. Quando a bibliotecária se foi, Svetlana ligou para Vladimir Sidol, colega de trabalho e amigo. Volodia, preciso da sua ajuda. Sua voz soava oca, não como a de uma chefe de departamento, mas como a de uma mulher à beira do abismo. Não como sua superiora, mas como amiga. E como economista. Você poderia analisar uns documentos para mim? Encontrarão-se após o expediente em um pequeno café perto do escritório. Svetlana espalhou sobre a mesa todas as provas que havia reunido, a cópia do contrato, prints de mensagens do celular do marido, anotações sobre seus encontros com Ina. Dima está me traindo, disse ela direta. E não é só uma traição conjugal. Temia que ele estivesse desviando dinheiro da empresa. E pior, que de alguma forma tivesse usado sua parte no apartamento como garantia de um empréstimo, seja falsificando sua assinatura, seja obtendo uma procuração por meio de engano. Vladimir examinou os papéis com atenção, franzindo a testa de vez em quando e fazendo anotações em um caderno. Seu rosto foi escurecendo a cada página virada. Receio que a situação seja muito grave, disse ele por fim. Pelo que vejo, seu marido e essa tal Ina estão aplicando um esquema clássico de superfaturamento. Olha aqui, apontou para os números no contrato. Os preços estão inflacionados em cerca de 30%. A diferença provavelmente eles dividem com o fornecedor. E essas empresas, indicou uma lista no celular de Dmitry, parecem ser laranjas criadas só para isso. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quanto ao apartamento, você precisa verificar a matrícula no Rosriestre e os documentos do banco. Se ele realmente tomou um empréstimo com sua cota como garantia, usando essa procuração, isso configura fraude. Principalmente se você não sabia o que estava assinando. O que eu faço, Volodia? Svetlana sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. Primeiro, junte todos os documentos e entenda o quadro completo. Vladimir cobriu sua mão com a dele. E depois você terá que decidir. Podia fechar os olhos, preservar a família e com isso tornar-se cúmplice. Ou poderia denunciar tudo e quase certamente perder o marido. Baixou a voz. E há mais uma coisa,
O que seu marido está fazendo não é apenas adultério. É crime. Se isso vier à tona, ele pode acabar preso. Essas palavras ecoaram na mente de Svetlana durante todo o caminho de volta para casa. Ela e Vladimir passaram horas analisando papéis, reconstruindo a situação financeira da família. O cenário que se desenhava era aterrador. Dmitry não apenas atraía. Ele construía uma nova vida com Ina às custas dos fundos da empresa e do apartamento hipotecado. Quando chegou em casa, Artem já dormia. Dmitry estava na sala, olhando algo no notebook. Levantou os olhos ao som da porta se abrindo. Onde você esteve até tão tarde? Havia irritação em sua voz. Como ele ousa? Pensou Svetlana, recordando a cena no restaurante. Precisamos conversar, disse ela, tirando o casaco. Agora não, S. Estou trabalhando. Ela fechou a tampa do notebook com um gesto seco. Ou você fala comigo agora ou eu acordo o Artem e conversamos os três. Algo em seu tom fez Dmitry se endireitar. Olhou para a esposa e pela primeira vez viu em seus olhos uma determinação de aço. Tudo bem. Afundou-se no sofá. Sobre o que você quer falar? Sobre sua amante, Svetlana pronunciou as palavras com calma, fitando-o diretamente. Sobre como você gasta o dinheiro da empresa em viagens e presentes para ela. Sobre o empréstimo que você tirou usando minha parte no apartamento, falsificando minha assinatura ou obtendo uma procuração com mentiras. E sobre como vocês dois planejam começar um negócio juntos com dinheiro roubado. A cada frase a expressão de Dmitry se transformava. Primeiro incredulidade, depois medo, então pânico e por fim raiva. Você me espionou? Cuspiu entre os dentes. Que ironia! Svetlana deu um riso amargo. De tudo que eu disse, é isso que te incomoda? Não finja, Dima. Eu sei de tudo. Vi vocês ontem na Aurora. Ouvi a conversa. Tenho cópias dos contratos, prints das mensagens, testemunhas. Tudo. Dmitry se levantou de repente, andou nervosamente pela sala, então afundou de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Não é o que você começou ele, mas a voz falhou. Não é o que você pensa, começou ele, mas a voz tremeu. E o que eu deveria pensar? Cortou Svetlana, os olhos faiscando. Que meu marido não me traía com uma funcionária jovem. Que não roubava dinheiro da empresa, nem hipotecava nosso apartamento pelas minhas costas. Que eram só relações profissionais. Dmitry elevou o tom, mas logo se conteve, lançando um olhar furtivo em direção ao quarto do filho. Sim, ele havia se deixado levar, mas não significava nada. Quanto ao dinheiro, era apenas negócios S. Todos fazem isso. Pequenas comissões para reinvestir depois. Eu devolveria tudo. Devolver a quem? Ela ironizou. A empresa? Ou a mim, depois que fosse morar com ela? Uma onda de fúria subia dentro de Svetlana, queimando como ácido. Não me minta mais, Dima. 18 anos de mentiras. Chega. O silêncio que se instalou foi pesado, sufocante. Dmitry olhava para além dela, os dedos arranhando nervosos a borda do travesseiro. O que você vai fazer? Perguntou finalmente a voz rouca. Isso depende de você. Svetlana sentou-se à sua frente, cruzando as pernas com calma calculada. Você tem uma escolha. Primeira opção. Você encerra agora qualquer relação com ela, devolve todo o dinheiro desviado da empresa, não me interessa como, esse é o seu problema. Quita o empréstimo e tira a hipoteca da minha parte no apartamento. E tentamos recomeçar. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Segunda opção. Amanhã mesmo vou à polícia com uma denúncia por fraude, à promotoria com as provas da sua esquema de corrupção, e entro com o divórcio e divisão de bens. Você não faria isso. Dmitry a encarou com desafio. Pense em Artyom. Pense na sua reputação. E você pensou nele quando começou esse caso com a funcionária? Ela rebateu, erguendo-se. Quando pegou um empréstimo usando o nosso único lar como garantia. Svetlana olhava-o de cima, o desdém estampado no rosto. Você tem até amanhã à noite. Decida. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. E não se atreva a fazer nada pelas minhas costas. Todos os documentos já estão em lugar seguro. Se algo acontecer comigo, serão enviados automaticamente a quem deve. Fechar a porta da sala foi como selar um caixão. Svetlana escorregou contra a madeira, permitindo-se finalmente chorar, em silêncio, os dentes cerrados para não acordar o filho no quarto ao lado. 18 anos de vida desmoronando como um castelo de cartas. O homem em quem mais confiou no mundo revelara-se um estranho. Um risco. Naquela noite o sono não veio. Cada palavra, cada gesto de Dmitry girava em sua mente como uma lâmina. Algo lhe dizia, ele não vai parar. Já tinha ido longe demais, afundado demais em suas próprias mentiras.
mas ela também não era mais aquela mulher ingênua que acreditava cegamente em cada promessa. Não havia volta. Só o caminho adiante, rumo a uma verdade amarga e a uma escolha inevitável. A porta do pequeno apartamento na periferia da cidade abriu-se antes mesmo que ela tocasse a campainha. Zinaida Ivanovna, baixa e de postura ereta, com os cabelos grisalhos penteados em um coque impecável, observou a filha com olhos que pareciam enxergar além das palavras. O rosto de Svetlana, pálido com olheiras fundas e os lábios trêmulos, foi suficiente. "O que aconteceu, Tvetoka?" perguntou a mãe, usando o carinhoso diminutivo de infância, enquanto afastava-se para deixá-la entrar. "De novo, Dmitri?" Foi como se uma represa se rompesse. Pela primeira vez em semanas, Svetlana permitiu que as lágrimas escorressem sem controle, enterrando o rosto no ombro materno como uma criança. Zinaida Ivanovna não disse nada. Apenas acolheu, passando a mão em círculos lentos nas suas costas, enquanto o choro abafado enchia o pequeno corredor. Só quando os soluços arrefeceram, ela guiou a filha até a cozinha, onde uma chaleira já chiava no fogão. "Primeiro o chá", determinou, servindo 2 xícaras fumegantes do líquido escuro, quase amargo. "Depois você me conta tudo." E Svetlana contou. Desde a carta anônima de Valentina Petrovna até os extratos bancários escondidos, os contratos superfaturados, as ligações suspeitas. A mãe ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, os dedos apertando com mais força a xícara a cada nova revelação. Quando o relato terminou com a voz de Svetlana quebrando na pergunta desesperada: "O que eu faço agora, mamãe?" Zinaida Ivanovna demorou antes de responder. Reuniu as palavras com cuidado, como quem escolhe as ferramentas certas para consertar algo quebrado. "Escute, minha filha", começou, a voz firme, mas suave. "Seu pai não era um homem perfeito. Militar, sempre viajava, e eu não era cega, sabia que às vezes outros olhares o seguiam. Mas uma coisa é um deslize, outra é trair a essência do que se construiu." Ela segurou a mão de Svetlana com força. "O que o Dmitri fez não foi apenas traição, Dushenka. Foi um crime. Contra você, contra o Artyom, contra o futuro de vocês. E crimes não se perdoam com silêncio." "Tenho medo", confessou Svetlana, os dedos tremendo. "Como vou explicar isso ao Artyom? E as pessoas? O que vão dizer? Ele é tão respeitado na cidade." Zinaida Ivanovna apertou ainda mais sua mão, os olhos brilhando com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. "Pense no contrário. E se você calar?" perguntou. "Quantas vezes ainda ele vai mentir para você? O que mais ele é capaz de fazer enquanto você fecha os olhos? E que lição o Artyom vai levar dessa história? Que é melhor fingir que não vê, mesmo quando a verdade está rasgando sua vida em pedaços." As palavras doeram, mas eram verdade. Svetlana enxugou as lágrimas com o dorso da mão e assentiu. "Você está certa", murmurou. "Não posso mais aguentar." No dia seguinte, ela tirou uma licença no trabalho e dirigiu-se à Procuradoria Regional com uma pasta cheia de documentos. Cópias de contratos que encontrou no computador de Dmitri, extratos bancários com transferências suspeitas, listas de fornecedores fantasmas. Ele às vezes trabalhava em casa e por descuido, ou arrogância, não saía do sistema do banco. O investigador, um homem jovem com olhar atento, examinou cada papel por longos minutos. "Se tudo se confirmar", disse finalmente levantando os olhos, "estamos falando de um crime econômico grave. Fraude, desvio de verbas, talvez até lavagem." Fez uma pausa. "Vou iniciar a apuração hoje mesmo. Mas aviso, esses casos demoram. E não serão fáceis." "Eu sei", respondeu Svetlana, endireitando os ombros. "Mas não posso mais viver nessa mentira." Dali foi direto ao cartório. Assinou os papéis do divórcio com mãos que não tremiam mais. Em seguida, ao banco. Fechou as contas conjuntas e transferiu sua parte para uma nova conta, só seu nome. À noite, ligou para Vladimir Sidol, chefe do departamento econômico onde trabalhava, e explicou tudo, sem meias palavras, sem medo. A voz dele do outro lado da linha foi um porto seguro. "Conte comigo, Svetlana. Vou indicá-la a um advogado excelente. E não se preocupe com o trabalho, sua reputação é intocável. Ninguém ousará julgá-la." Os dias seguintes foram um turbilhão. Em uma semana, a Procuradoria iniciou uma operação na empresa de Dmitri. Documentos foram apreendidos, funcionários interrogados. A teia de fraudes veio à tona em toda sua extensão. Contratos superfaturados, propinas, empresas de fachada. Parte do dinheiro ia para contas de laranjas e de lá, para as contas pessoais de Dmitri e de Ina, a jovem contadora com quem ele dividia mais do que planilhas. Até que em uma manhã comum, homens de terno escuro e coletes à prova de balas invadiram o escritório.
Dmitry e Ina foram algemados diante dos olhos atônitos dos colegas. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Artyom soube do acontecido ainda na escola por bocas alheias. Chegou em casa pálido, os olhos ardendo em uma mistura de raiva e confusão. É verdade, mamãe? Perguntou a voz trêmula. Papai foi preso? Svetlana sentou à mesa da cozinha e contou tudo. Sem eufemismos, sem proteções. Falou das traições, das fraudes, da decisão de denunciar. Artyom ouviu em silêncio, a cabeça baixa, enxugando lágrimas esparsas com as costas da mão. Me sinto envergonhado, admitiu por fim. Por não ter percebido nada. Por não ter conseguido te proteger. Ela o puxou para um abraço apertado. Isso não é culpa sua, Sonico sussurrou, beijando seus cabelos. São problemas de adultos. E os adultos é que devem resolvê-los. Estou com você, mamãe, respondeu ele, abraçando-a de volta com uma força que surpreendeu. Não importa o que acontecer. Estou do seu lado. Naquela mesma noite, Zinaida Ivanovna chegou com uma mala. Ficarei com vocês até tudo se acalmar, anunciou, sem deixar espaço para discussão. Agora, mais do que nunca, vocês precisam de apoio. A notícia do arresto de Dmitry Morozov dividiu a cidade. Uns apoiavam Svetlana abertamente, admirando sua coragem. Outros a condenavam. Não se lava roupa suja em público, murmuravam. Uma esposa de verdade teria protegido o marido. As mais ácidas eram as esposas dos ex-colegas de Dmitry, que a chamavam de delatora e destruidora de lares pelas costas. Mas para cada voz que a julgava, outras se erguiam em sua defesa. Vladimir Sidol a acompanhou em cada passo legal, esteve ao seu lado nos depoimentos, defendeu-a no trabalho. Valentina Petrovna, a autora da carta anônima, deu testemunho oficial, confirmando as suspeitas. Até o diretor da empresa ligou pessoalmente para Svetlana. Há muito desconfiava de irregularidades, mas não tinha provas, admitiu. Você teve a coragem que muitos de nós não tivemos. Obrigado. Amigos de longa data se revelaram. Alguns se afastaram, incapazes de lidar com o escândalo. Outros, porém, ficaram porque entendiam o peso da verdade que ela carregava. Eu conheci seu pai, disse Zinaida Ivanovna certa noite, enquanto as três tomavam chá na cozinha. Ele estaria orgulhoso de você, Svetocheka. Nem todos têm força para escolher a consciência quando a verdade é tão amarga. Asterisco. O divórcio foi protocolado. A divisão de bens ficaria para depois do julgamento criminal. Enquanto isso, Dmitry cumpria prisão domiciliar na casa da mãe, que nem ousava ligar para a ex-nora. A vergonha pelo filho era maior que décadas de afeto. Ina, solta sob fiança, colaborava ativamente com a investigação, tentando atenuar sua pena. Svetlana não sentia ódio por ela. Apenas uma dor surda, misturada a uma estranha piedade. O que a levou a isso? Amor? Ambição? O desejo de pertencer a um mundo que não era dela? Agora já não importava. Uma tarde, ao organizar o armário, deparou-se com um álbum de fotos antigo. Lá estavam eles no dia do casamento. Ela em um vestido branco simples, os olhos brilhando de felicidade ingênua. Dmitry, jovem e orgulhoso, o braço possessivo em seus ombros. Depois das fotos do nascimento de Artyom, seus primeiros passos, festas de família, férias. Uma vida inteira capturada em papel glossy. A última imagem era de apenas 3 meses atrás, os três sorrindo diante de um parque outonal, sem suspeitar de nada. Svetlana olhou longa e fixamente para aquela foto. Depois fechou o álbum com decisão e o guardou na prateleira mais alta no fundo do armário. O passado ficaria para trás. À frente havia uma nova vida sem mentiras, sem traições, sem ilusões. E essa vida exigiria coragem. Vamos conseguir, murmurou enquanto empurrava o álbum para longe. Com certeza vamos conseguir. O tribunal parecia frio apesar dos aquecedores ligados. Svetlana sentava-se ereta, as mãos cruzadas sobre o colo, evitando olhar para Dmitry, que insistia em virar-se em sua direção. Ao seu lado, Artyom, agora com os traços mais duros, a postura de quem cresceu demais em pouco tempo, mantinha o queixo erguido, uma linha firme nos lábios. Seu queixo estava firme, o olhar atento. À esquerda, Zinaida Ivanovna, como sempre impecável e composta, com a postura ereta que transmitia força sem precisar de palavras. Atrás deles, Vladimir Sidov, que não faltara a nenhuma audiência, apoiando-a ora com palavras, ora com o silêncio solidário que às vezes diz mais do que qualquer discurso. Quando o juiz começou a ler a sentença, Svetlana não sentiu alegria nem vingança, mas um vazio estranho, como se tivesse virado a última página de um livro longo e doloroso. Declarar Dmitry Valerievich Morozov culpado.
condená-lo a 3 anos de prisão suspensos com período probatório de igual duração, obrigá-lo a ressarcir integralmente os danos materiais. Dietrich permanecia de cabeça baixa, encurvado dentro de um terno cinza que parecia emprestado, ou talvez herdado de uma versão mais magra de si mesmo. Os cabelos grisonhos, o rosto cavado, ele era agora apenas uma sombra do homem que um dia jurara amá-la. Ao seu lado, o advogado, um homem de meia-idade com olheiras profundas, anotava algo em um caderno sem sequer olhar para o cliente. Ina Sokolova, a cúmplice, receberá uma multa pesada e a demissão com uma mancha indelével no currículo. Não seria fácil arrumar emprego naquela cidade pequena depois disso. Ela nem sequer apareceu para ouvir a sentença, mandando apenas seu advogado em seu lugar. Mamãe, vamos embora. Artyom tocou-lhe levemente o cotovelo quando tudo terminou. Não havia mais nada a fazer ali. Já na saída do tribunal, o advogado de Dmitri os alcançou. Svetlana Pavlovna, seu ex-marido, pediu para transmitir que quase todo o dinheiro já foi devolvido. As dívidas estão quitadas. Ele pagará a pensão em dia. O homem hesitou como se quisesse pedir desculpas, mas soubesse que palavras não bastariam. Diga a ele que ouvimos, respondeu ela, serena. Não havia mais nada a dizer. A primavera chegou de repente à cidade, varrendo os últimos vestígios de neve suja e enchendo as ruas com o tilintar cristalino das gotas de gelo derretendo. A vida aos poucos começava a se reorganizar. Zinaida Ivanovna voltou para seu apartamento. Você precisa aprender a viver sozinha, menina, sem uma velha bisbilhoteira ao lado. Mas não deixava de aparecer nos fins de semana com tortas caseiras e livros novos para o neto. No início de abril, Svetlana foi chamada ao gabinete do diretor do Centro Municipal de Cultura. Temos uma vaga para chefe do Departamento Financeiro-Econômico, anunciou ele sem rodeios. Você é a candidata ideal, experiência, qualificação e, acima de tudo, princípios. Mas Vladimir Anatolievich, começou ela. Sidov está sendo promovido a diretor adjunto, sorriu o homem. Foi ele mesmo quem a indicou. Disse que não encontraria ninguém melhor. O novo cargo não significava apenas um título, era um salário que finalmente permitia contratar os melhores professores particulares para Artyom, que se preparava para o exame nacional com uma determinação que a deixava orgulhosa. Preciso passar, mamãe, repetia ele, debruçado sobre os livros até altas horas. O vovô queria que eu fosse médico, e eu quero fazer isso por você, para que eu me orgulhe. Não, para que você saiba que valeu a pena. Ela o beijava na cabeça, emocionada. Já me orgulho de você, filho. Pela primeira vez em anos, Svetlana sentia-se verdadeiramente viva. Uma força interior que ela não sabia que possuía despertara. A confiança de que podia reconstruir tudo tijolo por tijolo. No trabalho, seu parecer era ouvido com respeito. Em casa, finalmente reinava uma paz sem mentiras, sem máscaras, sem a tensão constante de esperar pela próxima traição. Até que certo dia, uma mulher desconhecida de cerca de 30 anos bateu à sua porta. Seu rosto, outrora bonito, agora mostrava o cansaço de muitas noites em claro, os olhos apagados. Você é Svetlana Morozova? A voz tremia. Desculpe incomodá-la. Me deram seu endereço. Meu nome é Ana. Minha situação é parecida com a sua. Meu marido me traiu, mentiu. Acho que está envolvido em algo ilegal. Tenho 2 filhos pequenos, não trabalho. Não sei por onde começar. Svetlana convidou-a a entrar, serviu chá e ouviu sua história entrecortada, cheia de medo e vergonha. Depois, com calma, deu instruções precisas. Onde procurar ajuda jurídica, quais documentos reunir, como proteger os filhos e a si mesma. Como você sabe tudo isso? Perguntou Ana, surpresa. Porque passei pelo mesmo, respondeu simplesmente. E sei como é aterrador dar o primeiro passo. Mas acredite, viver numa mentira constante é muito pior. Quando Ana foi embora, Svetlana ficou por longo tempo à janela, observando o pátio ensolarado da primavera. De repente, compreendeu que poderia estender a mão a outras mulheres presas em armadilhas semelhantes. Uma semana depois, apresentou ao clube feminino da cidade a proposta de criar um grupo de apoio para quem passará por traições e abuso emocional. A ideia foi recebida com entusiasmo. No final de maio, Artyom fez sua última prova. Quando os resultados chegaram, ele irrompeu pela porta da cozinha, os olhos brilhando. Mãe, tirei 95 em Química e 91 em Biologia. É suficiente para entrar no curso público. Eles se abraçaram, girando como faziam quando ele era pequeno, e ela o lançava ao ar, rindo. Viu só? Comentou Zinaida Ivanovna, que assistia à cena com um sorriso. Tudo se ajeita. Daqui a pouco, isso tudo não passará de uma lembrança amarga.
Em julho, Artyom entregou os documentos no Instituto de Medicina e foi aprovado com folga. Na noite em que recebeu a carta de aceitação, fizeram uma pequena celebração, apenas os mais próximos, Zinaida Ivanovna, Vladimir Anatolievich e 2 amigos de escola do rapaz. Quero brindar a mulher mais forte que conheço, disse Artyom, erguendo seu copo para a mãe. A você, mamãe. Por não ter se quebrado, por não ter desistido, por ter mantido sua dignidade. Você me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais que uma mentira cômoda. Quero ser como você. Svetlana sentiu o peito apertar. Olhava para aquele jovem, não mais um menino, mas um homem prestes a trilhar seu próprio caminho, e via nele a determinação, a honestidade, a capacidade de cuidar que tanto admirava. Foi você quem me salvou, filho, respondeu baixinho. Se não fosse por você, eu nunca teria encontrado força para lutar. No outono, quando Artyom já falava com entusiasmo das aulas de anatomia e dos novos amigos da faculdade, Svetlana reencontrou Valentina Petrovna no parque da cidade. A idosa estava sentada em um banco, o rosto voltado para os últimos raios quentes do sol. Sente-se aqui comigo, Svetlana Pavlovna, convidou-a reconhecendo-a. Como está? Como vai o Artyom? Conversaram por quase 2 horas, sobre o passado que já não doía tanto, sobre o presente cheio de pequenas vitórias, sobre os netos de Valentina, sobre o trabalho de Svetlana, sobre o grupo de apoio que já ajudara várias mulheres a saírem de situações desesperadoras. Sabe, hesitei muito antes de lhe escrever aquele bilhete, confessou Valentina Petrovna, quando o assunto voltou aquele dia. Pensei, não é da minha conta. Por que me meter na vida dos outros? Mas então me lembrei de quando era jovem. Meu primeiro marido também me traía, mentia. Eu fechei os olhos, aguentava por causa das crianças, até descobrir que ele havia perdido nossa casa em uma partida de cartas. Quase não nos recuperamos. Não podia deixar que outra mulher passasse por isso, principalmente uma como você tão luminosa. Se não fosse por mim, você ainda estaria vivendo naquela mentira. Svetlana apertou a mão enrugada da velha senhora. Você não salvou só a mim. Salvou o Artyom também. Estou em dívida com você. Bobagem, nenhuma dívida, afastou a ideia Valentina Petrovna. Mas se um dia me convidar para um chá, aceito com prazer. Desde então passaram a se encontrar regularmente não só para o chá, mas também no clube feminino, onde a experiência de Valentina se tornou um farol para outras mulheres perdidas. Em dezembro, quando o Natal já se anunciava no ar gelado, Artyom chegou em casa pensativo, ajudando a arrumar a mesa. Mamãe começou, enquanto dobravam os guardanapos, meu pai ligou hoje. Parabenizou pela aprovação, perguntou como estão os estudos. Eu conversei com ele. Svetlana congelou no meio do gesto, uma louça suspensa entre as mãos. A voz de Artyom ecoou na sala como um sino delicado, quebrando o silêncio habitual da noite. É seu direito, filho, respondeu ela depois de um instante, a voz firme, mas os dedos tremendo levemente ao colocar o prato sobre a mesa. Ele ainda é seu pai. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Eu não consigo perdoá-lo. Artyom olhava pela janela, onde flocos de neve dançavam lentos sob a luz amarela do poste. Seu reflexo no vidro parecia mais velho que seus 19 anos. Mas também não quero mais odiá-lo, admitiu, a voz baixa como se as palavras custassem a sair. Isso me consome por dentro. Fez uma pausa, os dedos brincando com a borda da toalha de mesa. Ele disse que arrumou um trabalho em outra cidade. Vive com pouco, pensa muito no passado. Eu desejei que ele consiga se redimir. Que comece uma vida honesta. Virou-se para a mãe, os olhos escuros buscando aprovação ou reprovação. Foi certo? Ou sou fraco por pensar assim? Svetlana deixou escapar a colher que seguria, o metal tilintando contra a porcelana. Aproximou-se do filho e o envolveu em um abraço apertado, como se quisesse protegê-lo não só do frio de dezembro, mas de todas as dúvidas que ainda pairavam no ar. Isso não é fraqueza, Artyom. É sabedoria. Sua voz era um murmúrio contra o cabelo do rapaz. O ódio destrói primeiro quem o carrega. Seu pai errou, pagou por isso. Agora cada um de nós tem que seguir em frente, à sua maneira. 18 meses depois, o aroma de canela e laranja enchia a cozinha enquanto Svetlana arrumava a mesa para o jantar de aniversário. De vez em quando, seus olhos buscavam a janela, onde a neve, agora mais rara, quase um convite à primavera, brilhava sob a luz dos faróis dos carros. Artyom deveria chegar a qualquer momento. O segundo ano da universidade havia se mostrado mais desafiador que o primeiro, mas o filho enfrentava tudo com uma determinação que a enchia de orgulho.
Recentemente ele havia recebido uma bolsa maior e até começado a trabalhar como assistente em um laboratório estudantil. Ele está crescendo, pensava Svetlana, enquanto alisava o pano de mesa. E está se tornando um homem melhor do que seu pai jamais foi. Do fogão, Zinaida Ivanovna cantarolava uma canção antiga, mexendo uma panela com movimentos precisos. Sua presença na casa havia se tornado tão natural quanto o cheiro de pão fresco pelas manhãs. Nos fins de semana e feriados ela aparecia com alguma iguaria, um bolo de mel, compotas caseiras, e ficava até tarde contando histórias que faziam todos rirem. O Artyom está chegando, anunciou, espiando pela cortina. E não está sozinho. A Valentina Petrovna veio com ele. Um sorriso espontâneo iluminou o rosto de Svetlana. Valentina Petrovna havia se tornado muito mais que uma amiga. Era uma espécie de madrinha para Artyom, uma conselheira para ela, uma presença constante que preenchia os vazios deixados pelo passado. Nos jantares de Natal, ela chegava com presentes modestos mas pensados. Nas noites de verão, sentava-se na varanda com um livro, enquanto Artyom lhe pedia conselhos sobre a faculdade. Às vezes, quando as conversas se estendiam até tarde, ela dormia no sofá da sala, embrulhada em um cobertor que Svetlana insistia em lavar com seu amaciante favorito. A campainha soou, seguida por risadas abafadas no corredor. Artyom entrou mais alto, os ombros mais largos, um leve bigode desenhando-se sobre o lábio superior. Sinal de uma juventude que se transformava em maturidade. Nos braços, trazia um buquê tão grande que quase escondia seu rosto. Feliz aniversário, mamãe disse, depositando as flores sobre a mesa com cuidado. Atrás dele, Valentina Petrovna aparecia com uma caixa de bombons e uma garrafa de vinho artesanal. Isto é da Zinaida Ivanovna, brincou, entregando o presente. E isto, ergueu a garrafa, é da minha parte. Melomel caseiro, receita da minha avó, para aquecer o coração nestas noites ainda frias. Sentaram-se à mesa os quatro, como uma família que a vida havia tecido com fios inesperados. Artyom falava animado sobre a prática de verão que havia conseguido em uma empresa de engenharia. Zinaida Ivanovna discutia os planos para reformar o banheiro de seu apartamento, enquanto Valentina Petrovna compartilhava notícias do neto, que estava prestes a se casar. Svetlana ouvia tudo em silêncio, os dedos brincando com a borda do copo, enquanto seus olhos se perdiam na fotografia sobre a cômoda. Ela e Artyom no dia de sua formatura no ensino médio, ele com o diploma na mão e um sorriso que prometia ao mundo, ela com a postura ereta, o olhar sereno, os fios prateados começando a brilhar entre os cabelos castanhos. Nós conseguimos, pensou, enquanto observava o vapor subir das xícaras de chá, o riso de Artyom, o gesto carinhoso de Valentina ao servir mais uma porção de torta. Não era a família que havia sonhado aos 20 anos, quando se casou com Dmitri, com a ingenuidade de quem acredita em finais felizes de contos de fadas. Não era perfeita, não saía das páginas de uma revista. Era real. Era dela. O copo ergueu-se no ar, refletindo a luz quente da luminária. A nós, disse Svetlana, e dessa vez, ao beber, sentiu algo que há muito não experimentava. A certeza de que cada dor, cada traição, cada noite de lágrimas havia valido a pena. Porque daquelas ruínas, ela havia construído algo novo. Algo seu. Às vezes a felicidade não chega como a imaginamos. Às vezes ela nasce das cinzas, da coragem de perdoar sem esquecer, da força de reconstruir sozinha, da graça de deixar que novas pessoas entrem em nossas vidas e as tornem mais leves. Às vezes ela é simplesmente isso, a paz de saber que apesar de tudo, você sobreviveu. E mais, você floresceu.